Olá, meninos, como vão? Então, mais uma vez estamos aqui, né, para gravar nossa aula e explicar o conteúdo que procede, né? Então, dando continuidade ao capítulo 2 e falando ainda sobre as atividades realizadas no solo, a gente vai entrar agora na questão dos impactos, né, ó, os impactos das atividades humanas no solo. Quando a gente viu as atividades que a gente pratica no solo, a gente pode ver, né, que pecuária, agricultura, extração mineral, ela vai gerar um impacto diretamente ao solo. E esse impacto pode causar consequências, né, graves, pois o solo pode nem se recuperar mais, né? Então, o que é que acontece aqui? A gente sabe que o solo ele é composto por partículas e camadas de sedimentos que são formados ao longo do tempo. E aí, por ações naturais de chuva e vento, acontece modificações, acontece deslocamento de partículas, né? Mas isso de forma lenta e gradual. O que pode ser intensificado são as ações do homem. Então, as atividades humanas em cima desse solo intensifica esse impacto e causa prejuízos irreparáveis em muitos casos, como que foi mostrado aqui nessa reportagem, que foi o rompimento de uma barragem. Então, isso é um impacto não natural, é causado pela ação do homem, né? Então, a gente precisa lembrar sempre, né, de como o solo ele é susceptível a mudanças. Então, o vento, a chuva provoca mudanças de forma natural no solo. Só que o homem está intensificando esses processos. Então, a gente vai estudar, né, como é essa estrutura do solo. A gente sabe que o solo ele tem características como porosidade, permeabilidade, né, concentração de minérios, e isso aí dá uma certa resistência ou uma fragilidade de um solo para outro. Então, agora, quando a gente vem para cá, a gente vai ver o que é, então, a erosão, né? A erosão é um processo de deslocamento do solo. O solo, em algumas regiões, vão ser deslocadas por ação da chuva, que rasta e rasga o solo, né? Provocando os sulcos, abrindo sulcos nele, e aí o que a gente denomina de vossorocas, que são situações como estas, né, ó, mostradas aí na imagem e no livro de vocês. Então, essas vossorocas, elas causam um desgaste muito grande ao solo. Ele vai ficar inconsistente, ele não vai ter mais aquela utilidade para se deslocar, porque vai ficar um solo instável, ele não vai ter mais aquela vantagem de cultivar algo nele, então ele vai demorar algum tempo para se recompor, tá certo? E aí aqui nessa imagem, aqui nessa página do livro de vocês vão ver, né, o que é então uma erosão. Então a erosão é um processo causado principalmente por chuva ou vento. Isso quando acontece de forma natural. E aí, quando eu lembro para vocês novamente, a chuva e o vento causam essas erosões no solo, mas isso é de forma gradual, lenta, demora a acontecer um grande impacto, né? Se isso é de forma natural, é uma consequência que tem que acontecer na natureza, né? Mas ela pode ser intensificada por as ações do homem, que é o que a gente vai ver. Então, toda vez que vocês lembrarem da palavra erosão, vocês vão lembrar de um solo rasgado, assim, um solo aberto, cheio de fissuras, o que a gente chama de sulcos ou vossorocas, tá bom? Então, quando a gente prosseguir, a gente vai chegar, então, aqui, ó, a gente vai chegar nos fatores, olha, nos fatores que influenciam a erosão no solo. E os fatores são o quê? O solo, a gente já sabe que para ele ser bem rico e bem consistente, ele precisa ter uma concentração vegetal sobre ele muito boa, porque as raízes dos vegetais são aderidas ao solo para dar sustentação a ele, consistência a esse solo, como também vai permitir a entrada de gás oxigênio no solo, né? Porque o nosso solo precisa ser oxigenado.
Também vai dar permeabilidade para a água se inserir nele, né? E ir para suas regiões mais profundas. Então, a vegetação é um fator importante para a conservação do solo. E o relevo, por exemplo, o relevo é a inclinação desse solo, né? O que mostra bem aqui na imagem, que a gente pode ver, né? Ó, tem uma elevação, uma formação de relevo aqui. E esse relevo, quando recoberto, quando coberto, quer dizer, quando ele todo coberto por vegetação, ele vai estar sempre consistente, ele vai permanecer ali sem risco de desmoronamento. No momento que essa vegetação é retirada, há uma possível chance de acontecer uma erosão, ou uma erosão quando vier chuva forte, vai rasgar a terra, né, vai gerar aqueles sulcos, e isso vai possibilitar o desmoronamento, o deslizamento de terras, né, o que a gente costuma até ver com bastante frequência nos nossos jornais, né, o que acontece nas épocas de muita chuva, naquelas regiões de serras do Brasil. Então, a vegetação é um fator primordial para a conservação desse solo. Então, quando esse solo é devastado, é desmatado, retira-se dele toda a sua vegetação, você vai estar contribuindo para um aceleramento da erosão nele, tá certo? Então, a gente lembra sempre que quando a gente vê um solo bastante recoberto por vegetais, ele é um solo bom, porque a chuva vai vir, o vento vai vir, só que ele vai se resistir, ele vai se manter estável, tá? Porque aquelas raízes estão conservando e mantendo aquele solo. No momento que você desmata essas regiões, você já está contribuindo para uma possível erosão. Então, é o que acontece muitas vezes, né? Ó, uma consequência que muitas pessoas fazem, né? Que gera a erosão ao solo, é você desmatar a formação de pasto. Quando você desmata e forma um pasto e coloca lá muitos animais, a compactação vai gerar a compactação do solo, né? Aquele pisoteio daquele animal. Gera uma aderência tão grande no solo, ele vai ficar tão impermeável à água, que quando vier uma época de chuva muito forte, aquele solo pode afundar, né? Ele pode entrar numa erosão bem profunda, né? As partículas do solo vão se abrir rapidamente e brusca, porque se encharca e a água não conseguiu penetrar de forma lentamente proporcional ao subsolo, tá bom? E aí outra consequência vai ser a poluição do solo. Então, quando a gente polui o solo, a gente contribui muito para uma possível erosão, desgaste e por exemplo, deixá-lo improdutivo, né? Quando você adiciona muito agrotóxico, quando você cultiva muitos vegetais em um único tipo de solo, sem você fazer rodízio de vegetação, sem você deixar o solo descansar, você está forçando aquele solo a se desgastar também. Então, ele vai ser um solo fraco, um solo muito poroso. O que é um solo muito poroso? Ele muito fragmentado, né? Não vai dar substância para poder se desenvolver e germinar os vegetais. Então, é o que a gente vai ver, né? Nessa página, onde a gente vai ver que essa atividade do homem, por meio da agricultura, ela influencia demais a poluição do solo. Porque os agroquímicos, os agrotóxicos, os fertilizantes, eles vão ser adicionados a esses vegetais que são cultivados no solo, e aí no período de chuva ele vai penetrar no solo. Então, quando a gente adiciona um agrotóxico, um fertilizante, a gente está pensando em colocar onde? Na planta, proteger a planta. Mas vem a época da chuva, e aí a chuva lava aquela planta, e aí aquela planta vai derreter, né? Vai deixar escorrer aquele agrotóxico, e aí penetra no solo. E um problema grande é que essa água é arrastada, né? Com a chuva, a água arrasta partículas do solo e leva, por exemplo, para um afluente ali perto. E aí aquele afluente que vai desaguar em um rio mais na frente, vai ser contaminado. Então, aquela água daquele rio vai se contaminar
pela presença daqueles agrotóxicos. Então é isso que acontece, né? Nessa imagem aqui de baixo, a gente vê também a poluição gerada, né? A poluição gerada nas grandes cidades. Então as pessoas jogam muito lixo na rua, né? Descartam muitas coisas de plástico em qualquer lugar, não coloca no lugar adequado e aí ele tende a correr em direção à água. Quando a chuva vem, ou mesmo até por pessoas ruins, né, que já jogam direto na água, vai contaminar a água, vai contaminar o solo, vai causar consequências e impactos ambientais. Então, de forma direta ou indiretamente, aquele impacto que a gente causa chega até nós no momento, porque a gente vai contaminar a água, que contamina o peixe, e quando a gente se alimenta daquele peixe, ele vai estar contaminado. Vocês estão entendendo? E aí a gente vai falar agora sobre a poluição do solo causado por resíduos, que é justamente isso que eu estou falando. A poluição causada por resíduos é aquela poluição gerada por aquilo que a gente descarta, né? E aí a gente descarta várias coisas. E aí aqui ele cita 3 exemplos de descartes. A gente tem o descarte de resíduo doméstico, que é todo aquele lixo que a gente produz e gera em casa, nas nossas lojas, gera também nos comércios. Então esses aí são chamados resíduos sólidos. São resíduos sólidos domésticos. E aí a gente vai ter um resíduo industrial, que é aquele gerado através da indústria, que muitas vezes é muito tóxico, porque contém muitos produtos químicos. A gente sabe que as fábricas, as indústrias trabalham com produtos tóxicos, produtos químicos que geram uma grande poluição se entrar em contato, né? Então vocês lendo aí, vocês vão entender e compreender direitinho o que cabe a cada um desse tipo de resíduo. E o último é o resíduo hospitalar. Então a gente sabe que no hospital há uso de seringa, há uso de ampolas que contêm vitaminas e essas ampolas são de vidro. Então esses materiais utilizados, catéteres, soros, tudo isso que é utilizado no hospital e que depois deve ser descartado, tem que ser levado para um lugar muito adequado para isso. Então, aquele lixo produzido no hospital, a forma correta é incinerá-los. O que é incinerá-los? É levar para um ambiente onde se coloca, né, dentro de um forno com alta temperatura e lá ele vai ser destruído. Então, o lixo hospitalar ele pode ser muito tóxico, muito poluente, porque vai estar presente nele inúmeras concentrações de vírus, bactérias, né? Enfim, todas aquelas contaminações que a gente sabe que no hospital pode ter. Então, por hoje, meninos, a gente fica com essa até a página 233, tá? Eu vou pedir para vocês responderem essas perguntinhas, né, que está aqui, vocês copiem no livro de vocês essas perguntinhas, elas são de caráter pessoal, mas a gente não está podendo ter um diálogo, né, em sala de aula e tudo mais, então vocês copiem essas perguntas no caderno, depois respondam e aí me enviem a resposta, tá certo? Então, bons estudos e eu estou aqui a qualquer